quando Israel estava escravizado pelos midianitas, um povo maligno. Israel trabalhava, os midianitas iam até lá e pegavam a colheita de Israel. Israel estava pobre. Gideão, ele foi estratégico. A Bíblia diz que ele estava malhando trigo no lagar. Acontece que no lagar não se malha trigo. Trigo se malha na eira. Mas foi uma estratégia dele. Porque ele pensou, eu malhando trigo aqui no lagar se amassa uvas. Ele pensou, é uma maneira de eu ocultar o trigo dos midianitas. Eles não vão calcular que eu estou aqui no lagar malhando trigo. Uma estratégia. E foi nessa situação que o Senhor lhe aparece. Ele diz, o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas o meu assunto não é Gideão. Meu assunto é Sansão. Sansão quer dizer pequeno sol. Ele era de uma família descendente da tribo de Dan. E dos juízes, ele era o 12º. Ele foi levantado. A esposa de Manoá, que tornou-se a mãe de Sansão, ela não concebia. E um dia Manoá estava na roça. E eis que... E eu vou fazer uma afirmação com segurança. Não era um anjo, era Deus. Porque no Velho Testamento, quando você lê um anjo, era realmente um dos seres celestes. Mas quando a Bíblia diz o anjo do Senhor, define-se Deus em uma teofania. E o que me chama a atenção, que me dá consistência a dizer que era Deus, eu vou explicar para vocês. Aquele ser aparece para a esposa de Manoá e diz que ela ia conceber, que o menino seria nazireu de Deus. É um ponto muito importante aqui a ser considerado. Nazireu de Deus. Um nazireu, ele era um homem separado. Ele tinha que evitar coisas que para um homem comum eram lícitas, mas para um nazireu, não. Ele tinha um chamado e a sua vida tinha uma peculiaridade. E aquele ser fala acerca desse menino que nasceria. E uma das coisas era não passar navalha na sua cabeça. A mulher ouve aquilo. E quando o esposo chega, ela diz, querido, eu tenho algo para te dizer. Me apareceu um homem cuja presença era terribilíssima. Eu conto tudo para Manoá. E Manoá creu. Manoá não pensou, isso é coisa, cabeça da mulher aí, delirando aí, com vontade de conceber. Ele orou. Ele disse, Senhor, envia este homem novamente. E Deus ouviu sua oração.
Deus voltou, apareceu para a esposa dele. Ele não estava, mas ela pediu um tempo. Ela disse: me dê um tempinho, eu vou chamar meu marido. Aí Manoá chega e passa a entrevistar o mensageiro, que no caso era Deus, e pergunta sobre o menino. E Deus fala: é tudo que eu já falei para tua esposa. E repete, fala. E Manoá então lhe pergunta: qual é o teu nome? Para que quando se cumprir as tuas palavras, te honremos. Escutem essa. A resposta foi: por que perguntas pelo meu nome? Visto que é maravilhoso. Isso me dá consistência para dizer que era Deus. Porque lendo Isaías capítulo 9, versículo 6, um dos títulos nominativos do Messias é Maravilhoso Conselheiro. Glória a Deus. E então, tal como foi dito, o menino nasceu. Sansão. Eu já ouvi, já li gravuras, livros ilustrativos acerca de Sansão. E Sansão é apresentado como um homem de porte físico avantajado, musculoso. A sua força não consistia no seu porte físico. A sua força descomunal vinha de Deus. O profeta, o irmão Brana, fala, na era de Esmirna, que o que fazia diferença entre Sansão e os outros homens era Deus. A prova é que quando Deus afastou-se dele, ele tornou-se uma massa falida, vencido pelos filisteus, ainda que a sua força voltasse mediante o arrependimento. Nós vamos chegar lá. Passa por alto, muita gente pensa, eu vou dar bem ênfase nisso. Muita gente pensa que a queda de Sansão foi abrupta.